Você, empresário, gestor, líder de negócio. Já parou para pensar que a sua maior vulnerabilidade hoje pode não ser o mercado, a concorrência ou a economia, mas sim uma linha de código? Uma simples inconsistência entre o que seu sistema gera na nota fiscal eletrônica e o que ele reporta no SPED fiscal. Hoje, a fiscalização tributária não bate mais a sua porta com uma prancheta. Ela é um algoritmo. Um robô que cruza milhões de dados por segundo. E quando ele encontra uma falha, o processo é imediato e implacável: notificação de lançamento, auto de infração, risco de execução fiscal, indisponibilidade de certidões que travam seus contratos e, o mais grave, o risco de responsabilização pessoal dos gestores. Meu nome é Lucas Lisboa Rodrigues, e neste vídeo eu não vou apenas listar os problemas. Eu vou entregar a você o manual de operações, o framework jurídico e estratégico para blindar sua empresa. Vamos transformar a complexidade do compliance tributário em um plano de ação claro e executável. Fique comigo. Vamos aterrissar essa discussão na realidade do seu dia a dia. Quais são os gatilhos mais comuns que disparam o alarme do fisco? O primeiro, e mais frequente, é a desarmonia entre as informações. Pense na sua operação como uma orquestra. A nota fiscal eletrônica é o violino, a escrituração fiscal digital, o SPED, é o piano, e as escriturações contábeis são o maestro. Se eles tocarem músicas diferentes, o resultado não é apenas ruído, é uma autuação. Inconsistências entre o que foi vendido, o que foi declarado e o que está no estoque são a causa número 1 de fiscalizações eletrônicas. O segundo gatilho é a fragilidade documental. Sua empresa aproveita créditos fiscais de PIS e COFINS? Excelente! Mas onde está a prova documental robusta para cada um desses créditos? Não basta ter a planilha, é preciso ter a trilha de auditoria completa, o contrato que deu origem à operação, os comprovantes de pagamento, os registros de entrada da mercadoria. Sem isso, o crédito é considerado calçado, ou seja, sem lastro, e o fisco irá glosá-lo com multa e juros. O terceiro gatilho é o que chamo de ponto cego operacional, um controle fraco sobre as retenções na fonte ou erros em recolhimentos que geram um efeito cascata em PIS, COFINS, principalmente, no ICMS. Para ilustrar, imagine duas situações reais que acompanhei de perto. A primeira, uma empresa de varejo autuada em milhões de reais por uma desconciliação de estoques. O sistema de gestão, ERP, apontava uma quantidade de produtos, mas os arquivos XML das notas de entrada e saída contavam outra história. O fisco presumiu venda sem nota e lançou o ICMS sobre a diferença. O segundo caso, uma indústria que se creditou de PIS e COFINS sobre insumos, mas não possuía os laudos técnicos que comprovavam a essencialidade desses insumos para o seu processo produtivo, como exige a jurisprudência. O resultado foi o mesmo: autuação e risco iminente de execução fiscal. Esses cenários, infelizmente comuns, não terminam apenas com a cobrança do tributo. Eles evoluem para um ponto crítico: o risco de responsabilização dos gestores, conforme o artigo 135 do Código Tributário Nacional. E é aqui que a conversa deixa de ser apenas sobre o CNPJ e passa a afetar o seu CPF. Agora que entendemos a anatomia do problema, precisamos falar sobre as regras do jogo. Onde está a base legal para tudo isso? A atuação do fisco não é arbitrária. Ela repousa, antes de tudo, em princípios constitucionais. O artigo 150 da nossa Constituição Federal estabelece o princípio da legalidade estrita. O fisco só pode exigir tributos que estejam previstos em lei. Ao mesmo tempo, a Constituição garante a você, contribuinte, o direito ao devido processo legal, à ampla defesa. Conhecer esses pilares é o primeiro passo para uma defesa sólida. Descendo para a legislação ordinária, o nosso grande manual é o Código Tributário Nacional, a Lei nº 5.172, de 1966. Ele é a espinha dorsal do sistema. É o CTN que define o que é lançamento tributário, quem é o responsável pelo pagamento do imposto, o que são as obrigações acessórias, como a entrega dos PED, e, crucialmente, as regras de prescrição e decadência, que são os prazos que o fisco tem para agir. Mas o jogo não para por aí. Abaixo do CTN, temos um universo de normas infralegais, instruções normativas da Receita Federal, portarias das Secretarias Estaduais de Fazenda, que detalham o como fazer. São elas que definem os layouts do Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, os padrões da nota fiscal eletrônica e os prazos de entrega. Ignorar essas regras é como tentar jogar futebol sem saber o que é um impedimento. Você vai cometer a falta sem nem perceber. E, finalmente, temos o campo de batalha mais sofisticado, a jurisprudência. As decisões do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e do Supremo Tribunal Federal, STF, são fundamentais. São os tribunais superiores que dizem, por exemplo, como a prova eletrônica deve ser tratada para ser considerada válida. Uma decisão recente do STJ, por exemplo, reforçou que a validade de provas digitais depende da comprovação da sua integridade e da cadeia de custódia, um entendimento que podemos usar, por analogia, para questionar fiscalizações baseadas em dados mal extraídos. Um alerta importante: o ICMS é um tributo estadual. Portanto, além de tudo isso, você precisa estar atento às normas específicas do seu setor e do seu estado.
A guerra fiscal entre os estados cria um emaranhado de regras que exige monitoramento constante. As implicações práticas de uma autuação vão muito além da multa. A primeira consequência é o impacto no fluxo de caixa, multas que podem chegar a 150% do valor do tributo, mais juros Selic. A segunda é a paralisia operacional. Sem certidão negativa de débitos, sua empresa não consegue participar de licitações, obter financiamentos ou até mesmo fechar contratos com grandes clientes que exigem regularidade fiscal. A terceira é o risco reputacional, que afeta sua credibilidade no mercado. E a quarta, como já mencionei, é a responsabilização pessoal dos sócios e administradores. Diante deste cenário, a pergunta não é se você vai agir, mas como. Eu estruturei uma sequência de 7 pilares, um verdadeiro programa de compliance tributário, para mitigar riscos e construir defesas robustas. O primeiro pilar é o diagnóstico, que no mundo dos negócios chamamos de Gap Analysis. Trata-se de uma análise de lacunas para identificar onde você está e onde deveria estar. É um check-up completo da saúde fiscal da sua empresa. Como se faz isso na prática? Primeiro, mapeie todas as suas obrigações tributárias, tanto as principais, pagar o tributo, quanto as acessórias, entregar as declarações. Em seguida, o passo crucial, a reconciliação eletrônica. Você vai usar softwares para cruzar, linha por linha, as informações do seu SPED fiscal, dos arquivos XML de todas as notas fiscais eletrônicas emitidas e recebidas, e dos seus registros contábeis. Onde estão as divergências? O valor do frete na NFE foi corretamente lançado no SPED? O CFOP, Código Fiscal de Operações e Prestações, está correto? As quantidades em estoque batem? Essa análise vai revelar os pontos de vulnerabilidade antes que o fisco os encontre. É um trabalho de inteligência preventiva. O segundo pilar é a organização de provas e documentação. No direito tributário, a máxima é clara: o ônus da prova é do contribuinte. Você precisa ser capaz de provar que suas operações são legítimas. Para isso, é preciso construir o que chamamos de trilha de auditoria. Imagine que cada operação da sua empresa deixe um rastro de migalhas de pão digitais. A trilha de auditoria é organizar esse rastro de forma lógica e acessível. Isso inclui arquivar de forma sistemática não apenas os arquivos XML das notas fiscais, mas também os logs dos sistemas, os contratos que amparam as operações, os e-mails de negociação relevantes, os comprovantes de transporte e entrega da mercadoria, e, quando a discussão for mais técnica, laudos periciais que atestem, por exemplo, a natureza de um insumo. A organização prévia desses documentos é o que diferencia uma defesa caótica e reativa de uma defesa estratégica e proativa. O terceiro pilar são os controles internos. De nada adianta ter um diagnóstico perfeito se os processos do dia a dia continuam gerando erros. Governança tributária começa com processos bem definidos. Formalize políticas claras. Por quanto tempo cada tipo de documento fiscal deve ser armazenado? Quem é o responsável por conferir as notas fiscais de entrada antes de lançá-las no sistema? Implemente ciclos de conferência para as apurações fiscais mensais. Adote um plano de amostragem para auditar um percentual das operações de maior risco. E o mais importante, promova a segregação de funções. A mesma pessoa que emite a nota fiscal não deve ser a única responsável por apurar o imposto e entregá-lo. Isso cria um sistema de verificação mútua que reduz drasticamente os erros operacionais. O quarto pilar é saber como corrigir o rumo. Mesmo com os melhores controles, erros podem acontecer. A estratégia aqui é agir antes do fisco. Identificou um erro no Gap Analysis? Avalie a possibilidade de uma retificação da declaração, como a EFD Contribuições. Se o erro resultou em um pagamento menor de tributo, considere o recolhimento espontâneo. A denúncia espontânea, prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional, quando feita corretamente, afasta a aplicação das multas punitivas, permitindo que você pague apenas o principal com os juros. Em outros cenários, a empresa pode ter créditos a seu favor. Pleiteie a compensação. E se o passivo já estiver constituído e for grande demais, avalie a adesão a programas de parcelamento ou acordos administrativos, que podem oferecer condições mais vantajosas. A chave é ter uma postura ativa, e não passiva, diante dos erros. O quinto pilar é a defesa, tanto administrativa quanto judicial. Quando a notificação chega, é hora de usar toda a preparação dos pilares anteriores. Uma impugnação ou manifestação de inconformidade não é uma simples carta. É uma peça técnica, jurídica, que deve ser impecavelmente fundamentada. Ela precisa atacar os pontos fracos da autuação. Houve erro no fato gerador? A base de cálculo está incorreta? A multa aplicada é ilegal ou confiscatória? Reúna a perícia contábil para elaborar laudos que demonstrem a realidade das suas operações e contraponham os números do fisco. E utilize as provas eletrônicas que você organizou, sempre respeitando os parâmetros de validade e confiabilidade estabelecidos pelo STJ e pelo STF, para que elas sejam aceitas como prova. Uma defesa bem estruturada desde a primeira instância administrativa aumenta exponencialmente as chances de êxito e pode evitar uma longa e custosa batalha judicial. O sexto pilar eleva a discussão para o nível estratégico, treinamento e governança.
O compliance tributário não pode ser responsabilidade de uma única pessoa ou departamento. Ele precisa fazer parte da cultura da empresa. Designe um responsável claro, um compliance officer fiscal, que tenha a autoridade e os recursos para implementar e fiscalizar as políticas. Crie canais de comunicação para que os colaboradores possam reportar dúvidas ou falhas nos processos. E, fundamentalmente, treine sua equipe. O funcionário que emite a nota fiscal precisa entender o impacto que um erro de preenchimento pode ter lá na frente. Em operações complexas, como fusões e aquisições, a due diligence tributária é obrigatória para não herdar passivos ocultos. A governança transforma a conformidade de uma tarefa reativa para um ativo estratégico que gera valor e segurança. O sétimo e último pilar é o monitoramento contínuo. O cenário tributário brasileiro é um organismo vivo, ele muda diariamente. Por isso, o compliance não é um projeto com início, meio e fim. É um ciclo. Estabeleça indicadores de risco, KPIs, para a sua área fiscal. Quantas retificações foram necessárias no último trimestre? Qual o percentual de notas fiscais com inconsistências? Realize auditorias internas periódicas, focadas nos pontos de maior risco identificados no Gap Analysis. E crie um procedimento formal de atualização regulatória. Alguém na sua empresa precisa ser o responsável por acompanhar as mudanças na legislação federal, estadual e municipal, e traduzir essas mudanças em ações práticas para a operação. A implementação consistente desses 7 pilares não apenas reduz drasticamente a probabilidade de novas autuações, mas também constrói uma fortaleza de argumentos e provas para quando os questionamentos do fisco inevitavelmente surgirem. Ok, mas e se a notificação já chegou? O que fazer agora, na prática? Primeiro, não entre em pânico. Haja com método. Faça um diagnóstico imediato da autuação. Qual é o tributo, o período de apuração e o fundamento legal exato da cobrança? Segundo, mobilize a equipe e reúna todas as evidências digitais e físicas relacionadas ao caso, respeitando o prazo legal para a defesa, que geralmente é de 30 dias. Terceiro, com base nesse diagnóstico inicial, avalie as opções. Há base para uma regularização espontânea que pode reduzir os custos? Ou há fundamentos sólidos para contestar a autuação? Se a decisão for pela contestação, comece a estruturar a impugnação administrativa imediatamente, com suporte técnico contábil e jurídico. Não deixe para a última hora. A produção ordenada de provas é o fator decisivo entre o sucesso e o fracasso de uma defesa fiscal. Como recomendação final e estratégica, eu sugiro uma ação prioritária. Transforme o compliance tributário em um processo de gestão, não em um evento de crise. Realize, no mínimo anualmente, um Gap Analysis tributário completo. Formalize seus processos de conferência e retenção eletrônica de documentos. E implante um programa de governança fiscal com responsabilidades claras. A prevenção é sempre mais eficiente e menos custosa que o remédio. Em resumo, adote o diagnóstico técnico anual como rotina, organize sua trilha de auditoria para que as provas trabalhem a seu favor, e implemente controles e governança para transformar o compliance tributário em uma vantagem competitiva. Isso reduzirá as autuações e fortalecerá suas defesas de maneira substancial. Um aviso legal essencial: este conteúdo é estritamente informativo e educacional. Ele não substitui uma consulta jurídica personalizada. Cada empresa tem suas particularidades, e cada caso exige uma análise aprofundada por um advogado tributarista, que poderá orientá-lo de acordo com as especificidades da sua situação. Agora, eu quero ouvir você. Deixe nos comentários suas dúvidas sobre os desafios do compliance tributário ou os problemas que sua empresa enfrenta com obrigações acessórias. Sua experiência enriquece o debate e nos ajuda a construir uma comunidade focada em soluções técnicas e educativas. Se este conteúdo agregou valor e trouxe clareza, inscreva-se no canal. Aqui, nosso compromisso é com a informação de alto nível que fortalece o seu negócio. Obrigado pela sua atenção. Sou Lucas Lisboa Rodrigues, do canal LLR Advocacia. Na descrição do vídeo, você encontrará as referências legais citadas e as informações de contato do nosso escritório, caso precise de uma análise aprofundada para o seu caso. Até o próximo vídeo.